Olá, esse é o primeiro vídeo de conteúdo no nosso canal. Continuem participando, deixem suas dúvidas, assuntos que vocês gostariam que fossem abordados e eu vou preparar para vocês. Sigam também o meu arroba, que eu vou deixar aqui para vocês. Eu vou postar conteúdos. Ativem o sino de notificação para toda vez que eu postar alguma coisa vocês receberem o aviso. Se inscrevam no canal. E nós vamos falar hoje sobre o que é o câncer, essa doença de saúde pública mundial que afeta muita gente no mundo inteiro, é a segunda maior causa de morte no mundo. É um assunto bastante difícil de ser abordado, mas por meio desse canal vamos facilitar esse assunto, falar de uma maneira mais simples, para que conhecendo essa doença nós tenhamos como evitá-la. Então, o câncer, ele é uma palavra que é originada de uma outra palavra em grego que significa caranguejo. Essa palavra ela é grega, carquinos. E por que associaram o caranguejo ao câncer? Por conta do formato, da morfologia do câncer e do caranguejo, que são parecidas. Por quê? Porque tem esse caráter infiltrativo. O câncer, ele se infiltra nos nossos órgãos. E para entender o câncer, nós precisamos falar sobre a célula, que é a unidade fundamental da vida. O nosso corpo inteiro é formado por células. A célula, o conjunto das células formam os nossos tecidos e o conjunto de tecidos formam os nossos órgãos. Então, para entender como o câncer se desenvolve nas nossas células, nós precisamos entender o processo celular, o que tem na nossa célula que desenvolve o câncer, como isso ocorre. Então vamos lá. Para começar, eu preciso dizer que a gente vai falar o tempo todo sobre o agente carcinogênico ou o agente carcinógeno. O que é isso? É o causador do câncer. É aquilo que gera na nossa célula um efeito que vai trazer para o DNA que está na nossa célula uma mutação genética, tornando aquele DNA mutado, e essa mutação essas células vão se dividir e essa mutação ela vai ocorrer para as células seguintes, formando assim um processo tumoral. Então, esse agente carcinogênico nós vamos estudar melhor depois nos próximos conteúdos, que eu vou falar sobre cada agente, cada causa e quais os agentes carcinogênicos relacionados. Então vamos lá. Nós temos nas nossas células o citoplasma, a membrana e o núcleo. Nós temos diversas organelas nas nossas células responsáveis por diversos mecanismos celulares para a manutenção da vida celular. Porém, nós vamos focar no núcleo, que nós temos o nosso DNA. O nosso DNA, ele é formado pelos nossos genes. E os nossos genes codificam e preparam as proteínas, que são exatamente unidades presentes nas nossas células responsáveis por diversos mecanismos. Quais são as proteínas bastante relacionadas com o processo tumoral? Nós teremos um agente carcinogênico, como eu falei, que vai atuar diretamente no nosso DNA, vai provocar uma mutação genética no nosso DNA e quando aquela célula for se dividir, essa mutação vai para as outras células. Então, como isso ocorre? Nós temos os proto-oncogenes, que são proteínas, e nós temos outro que eu já vou falar. Os proto-oncogenes, quando eles são ativados nas nossas células, eles se transformam em oncogenes. Quais são eles? Nós temos as ciclinas, nós temos CDK, que são proteínas quinases.
Essas duas proteínas, eu vou mostrar para vocês como elas funcionam. Nós temos outras, a MYC, que é uma proteína conhecida como um proto-oncogene. Nós temos a RAS, também envolvida em alguns processos, enfim. Mas mais importante agora é mostrar para vocês esse processo entre ciclina e CDK. A CDK, ela depende da ciclina. Como que é essa dependência? Nós temos na nossa célula a ciclina, que é uma proteína, e nós temos a CDK, que vem aqui e se liga a essa ciclina. As duas ligadas, a ciclina com a CDK, formam um complexo, e esse complexo, quando eles estão ligados, iniciam uma ativação, e eles juntos eles vão ativar o processo de divisão e multiplicação celular. Porém, se eu tiver a presença de um agente carcinogênico causando uma mutação nesse tipo de proteína, elas, ao invés delas se dividirem e pararem aquele processo de divisão, elas vão começar a se dividir descontroladamente, sem uma parada. Então, ocorre bastante também nos processos tumorais a mutação dessas proteínas. Então, nós temos até alguns antineoplásicos focados na inibição dessa proteína CDK. Porque ambas separadas estão inativas, mas quando juntas elas se ativam, sendo responsáveis pelo processo de divisão. Nós temos os genes supressores de tumor. O que ocorre no processo tumoral é que esses genes que suprimem o tumor, eles são inativados. Então, um gene que ajuda a suprimir o tumor é inativado da célula. Então, o tumor vai ter a ocorrência de crescer. Então, vamos lá. Quais são eles? Nós temos a proteína P53, nós temos a P21, P57, nós temos RB, uma proteína também, que é supressora tumoral. E uma das mais importantes é a P53. Por quê? Porque a P53, quando eu tô com o meu DNA lá com uma falha no processo celular, eu tô com essa falha aqui. A P53, ela faz essa leitura do DNA, corrige esse dano e gera aqui um DNA corrigido. Então, quando ela não consegue reparar esses danos causados pelos agentes carcinogênicos, ela ativa a apoptose da célula, que é a morte celular programada. Então, ela vê que aquele dano não vai ser corrigido, vamos então ativar um processo de morte dessa célula. Porém, se eu tiver um agente carcinogênico agindo na P53, se ela tiver mutada, esse papel tão importante que ela faz de reparo não vai ser realizado. Então vamos lá. Nós temos que entender também o ciclo celular, que é o quê? O ciclo de vida de uma célula. Então nós temos aqui o ciclo celular. E para entender o ciclo celular, nós precisamos falar da mitose. O que é a mitose? Ela é quando eu tenho uma célula no organismo que vai se transformar em duas novas células. Essa célula vai se transformar em mais duas novas células. Essa se transforma em outras duas. Sempre através do processo de divisão celular. Essa célula mãe, ela vai se dividir e o mesmo número de cromossomos vai ser transferido para células filhas. E assim consecutivamente. As informações genéticas também são transferidas. Portanto, se essa célula aqui sofrer a ação do agente carcinogênico, ela vai ocorrer uma mutação genética aqui, no DNA, que vai passar para suas células filhas, que essa célula mãe vai passar para suas células filhas, e aqui está instalado um processo tumoral. Para eu entender também
onde a gente tem a instalação de um processo tumoral a nível celular mais específico, nós precisamos falar da mitose, que é esse processo que eu acabei de explicar. A mitose, antes da célula entrar em mitose, ela passa por um processo de preparo para entrar em divisão. Esse processo é chamado intérfase. A intérfase é dividida em G1, S e G2. No nosso organismo, nós temos células que, assim que elas acabam de se dividir, elas já se preparam para se dividir novamente, porque elas têm um tempo de vida curto. Por exemplo, as nossas células da medula óssea, nossas células epiteliais, que revestem a nossa, que são a nossa pele, que revestem nossos órgãos. Então, assim, outras células, por exemplo, como os neurônios, como os hepatócitos, músculos, elas não precisam se dividir tão rápido assim. Então, elas logo após a divisão celular, elas entram num estado de G0. O que é esse estado de G0? É um estado de dormência da célula. Então, a célula vai entrar em G0. O que significa estar em G0? Ela está exercendo as suas funções, porém ela só não está se preparando para se dividir. Não quer dizer que ela não está fazendo nada, ela está fazendo alguma coisa, está exercendo suas funções. Ela só vai se entrar em G1 para se dividir quando ela precisar de um reparo, de uma regeneração daquele órgão, enfim. Ou ela passar por uma lesão, né, do músculo, aí o músculo precisa se dividir para reparar aquela lesão, certo? Então vamos lá. A maioria das células entra em G1, que é uma fase onde nós temos o aumento, o crescimento da célula, a produção do RNA, nós temos também a produção de diversas proteínas, aqui nós temos a duplicação das organelas. Na fase de síntese, ocorre a replicação e a duplicação do DNA. E também a produção de outras proteínas. E essa fase aqui de finalização, que é G2, é a fase pré-mitótica. Então é a fase onde existe a condensação dos cromossomos, a preparação dos centríolos, que são bastante importantes aqui no processo de divisão celular. E para entender o processo tumoral, nós precisamos saber que nós temos no final de G1 um ponto de checagem, aqui na mitose também, quando ela termina, um ponto de checagem, e aqui em G2 um ponto de checagem. O que é esse ponto de checagem? É quando aquela proteína que corrige o dano que pode ter acontecido nesses processos, ela vai lá verificar se está tudo ok. Se tiver tudo ok, o processo segue. Mas se tiver um dano ou uma mutação, ela repara aquele dano ou ativa a morte da célula. Porém, se aquelas proteínas estiverem mutadas, esse processo ele vai seguir com a mutação, vai ter a divisão celular e a mutação vai se seguir para as outras células. Nós temos um processo que nós chamamos de carcinogênese. Esse processo de carcinogênese é a formação do câncer, né? O início do câncer. Então ele é dividido em iniciação, promoção e progressão. O que ocorre? O agente carcinogênico, ele age na célula e nesse período de iniciação ele provoca uma mutação genética naquela célula e nós consideramos aquela célula uma célula iniciada, porque ela sofreu uma mutação causada pelo agente carcinogênico. Depois, no processo de promoção, aquela célula iniciada passa a se transformar numa célula tumoral. E nesse processo aqui de promoção, se o agente carcinogênico for retirado, significa que ainda dá para reverter aquele processo tumoral que estava instalado ali, ainda dá para fazer um reparo se esse agente carcinogênico não estiver atuando. E é importante dizer que tanto a iniciação quanto a promoção são processos lentos, demorados, que levam anos para ocorrer. Então, é gradual, levam-se muitos anos para que realmente se instale um tumor. Porém, se esse agente carcinogênico estiver continuando o contato
com a célula, vai passar para o estágio da progressão. Aí é na progressão que está o problema, que é na progressão que a célula começa a se dividir descontroladamente e não tem mais como controlar. E nesse processo de progressão, é aí que ocorre a ocorrência da massa tumoral, o paciente apresenta as manifestações clínicas da doença. Então é muito importante entender como que ocorre. Nós temos também a angiogênese. O processo da angiogênese ocorre da seguinte forma: nós temos lá um tumor que está se formando num órgão nosso específico. Porém, o tumor sozinho, somente com as funções da célula, não sobrevive. Ele precisa de um aporte de nutrientes e oxigênio. Então, ele precisa de ferro, precisa de glicose, precisa de oxigênio para se manter vivo e continuar crescendo. O que ele faz? Ele emite alguns sinais. As células tumorais têm alguns mecanismos, elas emitem sinais para a formação de vasos em volta dela. Então começam a se formar vasos tortuosos, não são vasos finos, bem diferentes dos nossos vasos, não tão firmes, mas são vasos que vão levar o sangue para o tumor. E esses vasos vão se conectar com outros vasos importantes do nosso organismo e dessa forma vai levar o oxigênio, o nutriente que o tumor precisa para continuar mantendo sua vida. Então, depois eu vou explicar muito melhor esse processo com mais detalhe em outro vídeo, tá bom? E nós temos o processo também da metástase. O que é a metástase? Nós temos lá o tumor num órgão primário e essa célula ela passa a encontrar mecanismos até de mudar a sua conformação para aumentar a sua motilidade no ambiente tumoral. E aí, dessa forma, ela vai atingir o nosso vaso sanguíneo. Ela vai encontrar uma maneira de atingir o nosso vaso sanguíneo. Ela também encontra mecanismos para atrair as nossas plaquetas. Então, a plaqueta fica aqui, as nossas plaquetas ficam em volta delas para, de alguma forma, driblar o nosso sistema imunológico. Assim, o nosso sistema imunológico não vai estranhar, porque vai ver plaqueta. E aí, então, essa célula vai alcançar um segundo órgão e vai começar a se disseminar, ou num terceiro órgão, num quarto órgão, e vai começar o processo tumoral que estava apenas num órgão primário, inicial, vai começar a se difundir pelo nosso organismo, atingindo outros órgãos. E para o final do conteúdo, nós vamos falar agora sobre os fatores de risco que levam ao câncer e sobre os tratamentos. Porém, eu vou fazer vídeos muito mais detalhados falando sobre cada ponto, tá bom? Então, os fatores de risco para desenvolvimento do câncer foram estabelecidos e listados pelo INCA em 1997. A alimentação, que corresponde a 30% das causas do câncer, o tabagismo, a obesidade, sedentarismo, álcool e drogas, infecções, radiação, poluição, fatores ocupacionais. E o tabagismo também corresponde a 30%. Nós temos também um último fator aqui, que é a hereditariedade, que corresponde a 15% das causas de câncer. Então, só o tabagismo e a alimentação já corresponde a 60%.
Então nós vamos depois fazer um vídeo somente sobre os fatores de risco, dizendo quais são os agentes carcinogênicos que estão relacionados com cada fator. E esses agentes carcinogênicos que vão atingir as nossas células, tá bom? E para finalizar, o câncer, ele tem tratamento. E é a parte de maior esperança aqui, porque cada ano que passa, o tratamento para o câncer, ele avança cada vez mais. Então nós temos cirurgia, que dependendo do estágio da doença, é só a cirurgia, já resolve o problema por ser um tumor pequeno. Porém, vai ficar sempre a critério do oncologista qual vai ser o tratamento. Nós temos a quimioterapia. A quimioterapia, ela tem mecanismos, né, para ser de toxicidade para as nossas células. Então, o problema é que ela vai atingir a nossa célula tumoral, porém ela vai atingir outras células saudáveis. Mas com o passar dos anos, algumas terapias que inibem fatores específicos do mecanismo celular. Por exemplo, nós temos terapias alvo inibidoras da proteína quinase. Nós temos inibidoras de fatores de crescimento que vão gerar a angiogênese. Então, com o tempo, embora a quimioterapia, ela, num primeiro momento, ela não era tão específica, com os avanços da ciência, ela está se tornando um pouco mais específica com algumas terapias-alvo. Então, nós temos também a terapias-alvo. E a quimioterapia nós temos tanto a EV, que é feita em hospital, no ambulatório ou na internação, quanto a VO, que a VO também é bom para o paciente, porque ele faz uso domiciliar, mas também apresenta os efeitos colaterais por conta disso que eu estava explicando em relação à quimioterapia. Nós temos o advento da imunoterapia, e a imunoterapia, ela tem sido um avanço na ciência, porque ela tem ajudado o sistema imunológico a atacar o tumor. Ela não ataca diretamente o tumor, mas ela ajuda em diversos mecanismos para o ataque do sistema imunológico ao tumor. Então, é bastante importante a imunoterapia, porque ela também tem menos eventos adversos do que a quimioterapia. Nós temos também a hormonioterapia, que é geralmente um tratamento VO. Ela tem ajudado bastante no tratamento de doenças relacionadas ao hormônio, por exemplo, câncer de próstata, câncer de mama. Então, ela é um suporte ao tratamento oncológico. E nós temos também a radioterapia. Então, a radioterapia também é a utilização de radiação para diminuição do tumor. E dessa forma, o médico oncologista decide qual é a melhor linha de tratamento, dependendo do estágio da doença, da individualidade daquele paciente, idade, quais as comorbidades que ele tem, qual é a performance daquele paciente, qual é o estágio daquele tumor. Então, tudo vai depender da análise clínica do médico oncologista, e ele vai determinar qual é a conduta médica a ser seguida no caso de cada paciente. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção. Continue no canal.